IPK, Instituto Professor Calazan. Diálogo interno em terceira pessoa. Também dentro de uma abordagem das neurociências, nós vamos ver como esse assunto é importante para reduzir ou aliviar o estresse, a ansiedade e o nervosismo. Também conhecido como monólogo interno. Tá? Fica aí as duas expressões. E a importância desse assunto dentro da comunicação ou qualquer outra atividade é essencial para todos nós. E vamos também fazer uma comparação entre o que é aqui dentro desse assunto neurociência e autoajuda. Quando falamos em autoajuda, há muitas pessoas que torcem o nariz. Autoajuda, lá vem esse assunto de coach, embora em certos aspectos essa concepção de autoajuda, coach, esteja desvalorizada, mas se valermos da ciência, vamos ver sim que tem grande aplicação em nossas vidas. Tudo bem? Eu sou o professor Calazan do IPK e, para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Diálogo interno em terceira ou na terceira pessoa. Eu vou dar um exemplo e você já viu isto e pode reparar agora com mais atenção. Atletas de grande rendimento, não só, mas os atletas de grande rendimento, como aqui o R7, Ronaldo, você pode perceber quando ele vai bater falta ou pênalti, há vários vídeos mostrando essa situação. Antes mesmo dele bater o pênalti, ele fica ali falando consigo. Você consegue, bate a falta dessa maneira, é por cima, é por baixo. E nós fizemos análise, não vamos fazer aqui hoje, mas fizemos análise de vários atletas, corredores, jogadores de futebol, jogadores de basquete, quando vai fazer lançamento ao cesto, lançamento livre, a gente vê que eles se comunicam consigo mesmo. E qual é a vantagem? Professor Calazan, isso em termos de neurociências, tem aplicação? Sim. A neurociência, por intermédio de ressonância magnética, já comprovou que quando há um diálogo em terceira pessoa, há sim uma transformação cerebral que provoca mudanças interessantes para aquelas pessoas que estão assim realizando. Isto em várias áreas das nossas vidas. Mas vamos lá. Eu tenho uma coisa interessante aqui. Na década de 80, em 1986, eu estive participando de uma formação na escola de pilotos. E ali tinha um professor, um senhor que era um senhor muito experiente. Ele, quando viu que os alunos, na parte prática, estavam tendo problemas nas manobras de curvas, stall, nas manobras de pouso e decolagem, ele orientava que os alunos entrassem na cabine do avião, com o avião no solo, no chão, e ficassem dentro da cabine, simulando uma situação de pouso, decolagem ou qualquer manobra que o aluno encontrava dificuldade. E ele falava, senta aí e fica aí. Ele chamava voo de cabine, né? E fica aí. E ele instruía que o aluno ficasse ali memorizando, visualizando o que ia fazer e falando. Claro que na época neurociências, esse termo não era pouco ou quase nada utilizado, mas ele não usou esse termo, mas o que ele estava fazendo era aplicar princípios e fundamentos da neurociência, no sentido de fazer com que o aluno, ele, ao falar, a conversar consigo, naquele sentido, estava provocando uma mudança neural. Lembrando que você só há aprendizado quando há uma mudança neural. Se não houver mudança neural, nos neurônios não há aprendizado. Então, esse instrutor de voo, sabiamente, estava fazendo isso. Ele fazia com que provocasse uma mudança. Vamos ver aqui se eu acho aqui. Acho que eu vou achar cá um vídeo muito interessante
um piloto de caça agindo dessa maneira. Vamos ver isso aqui. O que nós temos aqui? Um piloto de caça, antes de realizar a sua manobra, só que aqui, além de conversar consigo mesmo, ele estava também simulando ali as manobras. Quais seriam? Subida, descida, curva, voo de dorso. Então, ele estava fazendo isso. Quando ele faz isso, esta conduta reduz a ansiedade, reduz o nervosismo, reduz o estresse ou elimina. E ainda mais, lembrando que aqui, né, está havendo uma ativação em determinadas regiões do cérebro, isso já foi comprovado em termos de ressonância magnética, há uma mudança neural e há uma vantagem, sim. Então, vamos lá? Isto é muito importante. Então, o piloto está conversando consigo mesmo, ou um monólogo, né? Ou então uma conversa em terceira pessoa. Vai, você consegue, faça isso, faça dessa maneira. E não só, mas muitas vezes na área do psicomotor nós orientamos, né? Quando nós damos aula no nosso curso Técnicas de Ensino, nós aconselhamos isso. Eu trabalhei muitas vezes, trabalho até hoje, muitas vezes preparando palestrantes e professores. É muito comum um palestrante, um professor ficar, no momento que antecede a apresentação, ficar com muito medo. E nós aconselhamos, vá para uma sala, um camarim, às vezes até mesmo um banheiro, e tenha uma conversa em terceira pessoa. Essa semana eu estava aconselhando um membro da Concepção Provas e Concursos. Ele fez, né, um concurso esse final de semana. Conversei com ele dias antes e dei essa técnica. Entra numa determinada situação e faça o seu monólogo ou conversa em terceira pessoa. Diálogo interno. Por que em terceira pessoa? Porque pode ser em terceira pessoa, você consegue, você está preparado, ou eu consigo, eu estou preparado. Então, nós vemos aí orientações, tanto em terceira pessoa, como um monólogo interno. Então, o monólogo interno, o diálogo interno, ele ativa áreas cerebrais, determinadas áreas cerebrais. Ele muda padrões neurais e melhora o rendimento. O resultado é comprovado. E reduz o controle, o nervosismo, a ansiedade e o estresse. Então, vamos lá? Não interessa a área, pode ser na área do psicomotor, quando você vai correr, por exemplo, você vai ter uma atuação física, ou também no domínio cognitivo. Vou dar uma palestra, vou dar uma aula, vou participar de um debate, né, de uma entrevista. É interessante esta conversa em terceiro grau, em terceira pessoa, ou o monólogo. Eu vou voltar nessa frase aqui, mas essa concepção serve para concurseiros, para palestrantes, professores, negociadores, atleta, ou seja, em várias áreas. Utilize a comunicação em terceira pessoa. Professor Calazans, qual a diferença? Olha que coisa interessante. Qual a diferença aqui, professor Calazans, de neurociência para autoajuda? Isso não seria autoajuda? Nós falamos no início que autoajuda, por muitas pessoas, rechaçada. Então, nós estamos falando aqui de neurociência. Quando eu falo de neurociência, estou falando de ciência. O que eu estou falando aqui é resultado de pesquisas, de estudos. Muitos disso aqui é resultado de pós-doutorado, doutorado, mestrado e assim por diante. Então, a abordagem do professor Calazans é comprovada cientificamente. Tá? Então, mas qual a diferença da autoajuda? Então, eu vou explicar aqui a diferença da autoajuda. Quando eu falei que R7, ele e muitos outros atletas de alto rendimento fazem ali uma comunicação interna, nós precisamos entender que o resultado daquela conversa interna, é resultado de longo treinamento. Então, primeiro treino. Então, alguns atletas, R7, muitos outros, Zico, quando batia a falta, Zico treinava os jogadores
acabava o treino normal, ia embora, tomar banho, descansar. Zico ficava lá, às vezes, mais de horas treinando. Então, nós precisamos entender que a neurociências, a diferença de neurociência para autoajuda está nisso. Aqui não se trata de fé. Eu não treino, eu nunca joguei bola, eu vou lá e vou conseguir. Não, isso aí é fé, é outra coisa. E não tem cabimento dentro da neurociência. Então, o R7 tinha resultados? Tinha. Muitos outros jogadores, atletas tinham resultado? Tinha, sim. Mas por quê? Porque eles treinavam, eles tinham uma condição física, preparo físico, um treinamento técnico, e na hora da neurociência sendo aplicado, o que estava entrando em questão era o seguinte: aquilo que você já sabe, que você preparou, que você está treinado, você vai colocar agora em prática com sucesso. Em se tratando de autoajuda, o que nós vemos às vezes é a pessoa totalmente despreparada, não treinou, não correu, não fez aquilo, não sabe dar palestra, não sabe dar aula e vai na fé. Esse é o aspecto da autoajuda que nós muitas vezes vivenciamos. Não tem como você colocar em prática uma coisa, uma conduta, um comportamento que você não tem treinamento. Vai que você consegue. Não consegue. Eu me lembro de uma vez uma senhora, jovem senhora, dando palestra pela primeira vez na vida, ela simplesmente travou diante de uma plateia de 5.000 pessoas. Ela travou e não conseguiu. Aí veio uma outra pessoa ao seu lado tentando destravá-la. Vai, você consegue. Não é assim que as coisas funcionam. Qual foi o seu treinamento? Quantas horas ela treinou? Então, nós estamos falando de neurociência. Ciência. Você vai colocar em prática aquilo que você já sabe. Você vai aprimorar, você vai aperfeiçoar. Se não for desta maneira, aí nós estamos tratando de autoajuda. Em alguns concursos públicos, nós avaliamos o TAF. O TAF é Teste de Aptidão Física. Nós avaliamos vários concursos pelo Brasil que algumas pessoas, ao fazerem o teste de aptidão física, ficou comprovado que elas não estavam preparadas para bater o índice ali requerido. E, por incrível que pareça, eu avaliei 10 concurseiros que morreram. Depois foram avaliar, essas pessoas que morreram não tinham condições nenhuma, não tinha treinamento. Eu me lembro de uma que estava prestes ali a bater o tempo mínimo exigido e ela foi na fé mesmo, literalmente na fé. Ela viu que precisava conseguir e deu um sprint que ela não estava preparada para aquilo. Então, você consegue, você é muito bom nisso. Pô, como assim? Como assim você você consegue, você é muito bom nisso? Como? Se você não treinou nada. Então, o R7 ele vai bater uma falta. A gente vê também aquele outro jogador brasileiro, que é o Marcelinho Carioca. Então, ele fazia a mesma coisa. Ele ia ali, beijava a bola, colocava a bola, e o pessoal falava lá, ele conversando com a bola. Na realidade, ele não estava conversando com a bola. Ele estava conversando consigo mesmo. Estava fazendo valer aqui um aspecto muito importante da neurociência. Então, autoajuda tem nada a ver com ciência. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de ciências, estamos falando de neurociências. E precisa ter um aspecto mais abrangente do que se fala. E aqui, uma frase que o pensamento que você mais repete molda a sua realidade. Olha que coisa interessante. O pensamento que você mais repete. Então, eu vou repetir. Eu consigo, eu estou preparado, eu estou treinado para isso. E interessante que, fazendo a leitura labial de muitos treinadores, melhor, atletas, eles não falam assim, você consegue, você é bom, você é o melhor. A conversa é diferente. Você treinou para isso, você está preparado para isso. Então, ele faz valer o que realmente ele viveu, tirando a fé aí. Não tem fé aí, tem neurociências. Tá bom? Neurociência é ciência, não é? Tá? Colocar em prática o que aprendeu, colocar em prática o que treinou. Se não for dentro desse aspecto, nós não podemos colocar em
aplicação, não podemos aplicar a conversa em terceira pessoa. Aqui nós temos o Cestinha do Brasil, né, que é renomado internacionalmente, e ele fazia treinamento exaustivo sobre lançamento, né? O jogador de basquete aí, Oscar Schmidt, conhecido como Mão Santa. Aí, quando fala de Mão Santa, né, Santa, dá-se a impressão que alguma coisa relacionada à fé. Não tem nada de fé aqui. Né? Aqui foi muito treinamento. O Oscar Schmidt, é um exemplo da neurociência. Lembrando que a conversa consigo mesmo, conversa interna em terceira pessoa ou monólogo interno, é uma concepção da neurociências. Tá bom? Aqui fica um recadinho aqui para o meu amigo Alain Vilaça. Alain Vilaça, você trabalha na área com atletas e aconselha atletas a momentos que antecedem jogos, campeonatos, e até mesmo já vi você fazendo colocações em jogos que antecipavam decisões. Então, fica aqui a dica para você, não só nesse momento, mas vários momentos, orientar para que os atletas utilizem este aspecto da neurociência. Vai ser muito importante. Já vi o seu trabalho, eu acho que você pode aproveitar essa concepção, vai ajudar você como orientador e também os atletas que você aí orienta. Tá bom? Conhecendo mais sobre neurociências, nós temos no site do professor Calazans vários cursos sobre esse assunto e você pode entrar lá e se informar mais sobre esses cursos. Também no canal do YouTube há vários vídeos, você pode fazer os 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. E o convite para que você seja inscrito e se você ativar o sininho, você vai receber vários novos vídeos, aulas sobre esse assunto. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.